Nos últimos anos, um dado começou a circular e assustou muita gente. A quantidade de homens jovens, abaixo dos 30 anos, que não tiveram nenhuma parceira sexual desde os 18 disparou como um foguete. Não foi uma subida lenta. Menos foi quase exponencial. E não melhorou depois da pandemia. Pelo contrário, piorou muito. Estamos falando de um colapso silencioso no relacionamento entre homens e mulheres, mas que tem raízes bem claras. Vamos encarar a realidade. Isso não aconteceu por um único motivo, mas por uma convergência de fatores. Primeiro, a cultura do medo e da humilhação pública. Hoje, um homem que se aproxima de uma mulher corre riscos que vão desde ser gravado e exposto nas redes até ser acusado de comportamento inapropriado, mesmo quando não houve má intenção. Isso criou uma paralisia social. Homens evitam interações para não arriscar a própria reputação. Segundo, a tecnologia e os aplicativos de relacionamento mudaram completamente a dinâmica de escolha. Antigamente, as mulheres se relacionavam com homens de seu círculo social. Agora, aplicativos como Tinder e Instagram deram às mulheres acesso instantâneo aos homens mais atraentes de qualquer lugar. Resultado: a hipergamia, a tendência feminina de buscar parceiros no topo, se intensificou. Uma pequena parcela de homens concentra a maior parte das oportunidades, enquanto a maioria fica com nada. Terceiro, o anestésico digital, pornografia em alta definição, OnlyFans, jogos online e até interações com inteligências artificiais estão oferecendo gratificações artificiais que imitam, superficialmente, as recompensas emocionais e físicas de um relacionamento real. O cérebro masculino, bombardeado por estímulos fáceis e instantâneos, perde a urgência de buscar conexão real e, com isso, perde também a força que vem do desafio e da conquista. O impacto disso não é apenas físico ou estatístico, é psicológico. Para muitos homens, sexo não é apenas prazer. É validação. Uma mulher que escolhe se entregar a ele está, de certa forma, dizendo: você é digno. Quando esse reconhecimento desaparece da vida de um homem, seu senso de valor próprio também é corroído. Isso não é carência, é a natureza humana. E o que estamos vendo é uma geração que está sendo treinada para aceitar a solidão como normal. Mas aqui está o problema central. Quanto mais esses homens se isolam, mais se distanciam de qualquer chance de mudar o próprio destino. O isolamento vira um ciclo. Sem contato, sem habilidades sociais. Sem habilidades sociais, sem contato. E aí, quando encontram uma mulher, não sabem como agir, confirmando exatamente o estereótipo que a afasta deles. É um círculo vicioso e cada volta dele aprofunda o buraco. Existe um ponto crucial nessa conversa que quase ninguém quer tocar: o papel feminino na formação dos homens biologicamente e culturalmente. As mulheres sempre funcionaram como filtros. Os homens precisavam se provar dignos antes de ganhar acesso ao sexo. Esse filtro era um motor poderoso de desenvolvimento. Homens trabalhavam, treinavam, aprendiam, competiam, tudo para se tornarem dignos aos olhos de uma mulher. Hoje, esse filtro está quebrado. Primeiro, porque parte da cultura passou a demonizar a própria ideia de que um homem se desenvolva para conquistar uma mulher. Chamaram isso de objetificação ou machismo, quando na verdade era um mecanismo natural de crescimento. Segundo, porque agora existem alternativas artificiais que bypassam esse processo. OnlyFans, pornografia, Camera Girls, até IA automóvel conversando como namorada virtual. Tudo isso oferece ao homem um atalho barato para a sensação de intimidade, sem que ele precise se desenvolver. O resultado? Uma geração de homens sem incentivo real para melhorar. E aqui não é sobre culpa exclusivamente masculina. Quando mulheres perdem o interesse em estimular o homem a se tornar mais forte, melhor, mais capaz menos, e preferem manter acesso apenas a um pequeno grupo de homens de topo. O resto dos homens
não vê motivo para correr atrás. O instinto competitivo precisa de recompensa. Se a recompensa desaparece, a energia também. Mas tem outro lado. A ausência de figuras masculinas fortes na cultura piora tudo. Onde está o pai cultural dessa geração? Onde estão os exemplos públicos de masculinidade positiva que não sejam imediatamente taxados de tóxicos? Durante um tempo, Jordan Peterson foi visto como uma referência, mas foi perseguido e demonizado. Joe Rogan, talvez o exemplo mais próximo de um homem forte, inteligente e bem-sucedido, também é alvo de ataques constantes. Isso cria um vácuo, e vácuos culturais sempre são preenchidos. Quem preencheu esse espaço foram figuras como Andrew Tate. Ele não criou o problema, ele é o sintoma. Homens perdidos, desmotivados e ridicularizados vão naturalmente buscar alguém que fale o que eles sentem e os faça acreditar que podem mudar. Tate oferece essa narrativa: menos força física, sucesso financeiro, autoconfiança menos e goste-se ou não. Isso é magnético para quem está no fundo do poço. O mesmo mecanismo que levou milhões a ouvir coaches e gurus motivacionais no passado. Agora funciona para esses novos líderes. Mas aqui vai a parte incômoda. Nenhum discurso, por mais motivador que seja, substitui ação real. Muitos homens ficam viciados apenas no estímulo verbal, na sensação de agora vai, mas continuam sem fazer nada concreto. E enquanto isso, a vida passa. O que falta não é só um discurso melhor. É um sistema que volte a ensinar o valor da conquista, o poder da responsabilidade e a importância da disciplina diária. E se você está entendendo o peso dessa conversa, já se inscreve no canal. Aqui, não entregamos respostas prontas, nem promessas mágicas. Entregamos verdades desconfortáveis que podem mudar sua vida se você tiver coragem de aplicá-las. E aproveita para comentar: você acha que o papel feminino como filtro para o crescimento masculino ainda existe? Ou já foi completamente destruído? Quero ler a sua visão. O cenário é grave, mas não é irreversível. O primeiro passo é a responsabilidade individual. Homens precisam aceitar que, embora o sistema esteja contra eles em muitos aspectos, ficar se lamentando não vai resolver nada. A chave está em agir, desenvolver o corpo, a mente, a carreira e as habilidades sociais. Se a recompensa está escassa, crie as próprias oportunidades. Mas isso não é só sobre homens. Mulheres também precisam refletir sobre o papel que desempenham quando elas desvalorizam totalmente o esforço masculino e tratam qualquer tentativa de cortejo como ameaça ou inconveniente. Estão contribuindo para um distanciamento que, no fim, prejudica a todos. A verdadeira seleção natural não é excluir 90% dos homens, mas sim incentivá-los a se tornarem melhores e recompensar isso. Além disso, a cultura precisa resgatar referências masculinas positivas que não sejam automaticamente atacadas. É preciso normalizar a ideia de que masculinidade não é inimiga da sociedade, mas uma força construtiva, quando bem direcionada. O homem forte, disciplinado e responsável não oprime, ele sustenta. Ele cria, ele protege. E por último, precisamos resgatar a noção de que sexo não é apenas um ato físico, mas um símbolo profundo de conexão e valor. Um homem que entende isso e trabalha para se tornar digno desse presente não apenas melhora suas chances de relacionamento, mas se transforma em alguém mais completo. E uma mulher que reconhece e valoriza esse esforço ajuda a construir não só um parceiro, mas uma família e, por consequência, uma sociedade mais saudável. Não existe atalho fácil. Se você é homem, assuma e bronca. Se você é mulher, entenda que seu papel é mais poderoso do que talvez perceba. E se você está no meio dessa tempestade, perdido, sem saber por onde começar, lembre-se, o caminho de volta sempre começa com um passo. Hoje, esse passo pode ser tão simples quanto decidir que você não vai mais se anestesiar com ilusões digitais e vai, finalmente, começar a construir algo real. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva agora
no canal. Aqui, não estamos montando uma plateia a menos. Estamos formando uma comunidade que quer ver homens e mulheres no seu melhor e não no seu pior. E me conta nos comentários, qual você acha que é a primeira mudança real que um homem deve fazer para sair dessa estatística de isolamento? Sua resposta pode ser exatamente o empurrão que outro homem precisa para mudar de vida.